Ah, cara, já tá até repetitivo eu ser obrigado a vir dizer o óbvio. Digimon, em casos muito raros, extremamente raros, são unidades. Digimons são uma espécie, logo é natural existir mais de um do mesmo. Saudações, eu sou o Hakase, e hoje eu tô aqui de novo como advogado do diabo pra defender o Millenniumon. Na época do reboot eu fiz um vídeo defendendo o Millenniumon, que pra mim este era o ponto mais alto do reboot. Infelizmente esse vídeo não tá mais disponível, mas deixando isso de lado, vamos lá explicar pro pessoal o porquê o Z de Millenniumon em Ghost Game foi sim bem representado, e de quebra vou falar um pouquinho do Ancient Sphinxmon também. Pra começar, já vou deixar claro que o Z de Millenniumon que apareceu em Ghost Game não é o mesmo do reboot, que não é o mesmo de Cross Wars, que não é o mesmo da história do Ryo. Na verdade, esses dois últimos até pode existir uma conexão, e eu vou explicar mais pra frente. Como sabemos, o Moon Millenniumon estava possuindo o corpo de uma garota, e com isso ele foi absorvendo tanta energia vital dos humanos quanto dados dos Digimons, para dessa forma ele pudesse se fortalecer e poder renascer por completo. E seu renascimento, é claro, faz uma clara referência a como o Armagemon surgiu no filme de Digimon 02, com vários Kuramons formando o seu corpo. No reboot, ele surgiu ao supostamente ser invocado por um ritual usando as habilidades do Sephirothmon de coletar dados de outros Digimon, né, servindo como receptáculo do Millenniumon, porque aqueles Odemons agiam sim como um culto bizarro e sinistro. Em Cross Wars foi uma Digicross forçada, e na história do Ryo, ele surgiu de uma Jogres entre um Mugendramon do passado com um Chimeramon do futuro. O jogo não explica, vai por mim, talvez você nem queira saber. Porém, isso não é o foco do vídeo, então vamos lá. Vocês viram como todos se originaram de formas diferentes, em contextos diferentes? Isso, na minha opinião, já seria o suficiente para provar que não são os mesmos Digimons que a gente está falando. A gente está falando, claro, de uma espécie, mas que não é sempre o mesmo Digimon. Porém, vamos um pouquinho mais além, vamos colocar mais algumas provas na mesa. Cada um mostrou um nível de força diferente, e isso, de novo, está atrelado à sua origem. Lembra? Os Digimons ficam fortes ao evoluir, porém a sua força vem de como ele foi criado, de como ele foi treinado. E isso é algo presente nos Whippets, e é extremamente importante para o mundo do Digimon, por isso a gente tem tantas ramificações evolutivas, porque cada coisa, cada experiência influencia no resultado final do Digimon, na forma final que ele vai ter. E pra falar a verdade, é extremamente raro ter dois Digimons iguais, literalmente, com os mesmos status, mesma personalidade. Nem mesmo os Digimons que são gêmeos, como Terrormon e Lopemon, têm status tão semelhantes. Até mesmo suas linhas evolutivas, que não se cruzavam até um tempo atrás, só veio se cruzar graças ao Vital Bracelet, que agora literalmente faz as duas linhas se cruzarem. Ou seja, agora Terrormon pode evoluir para as ramificações do Lopemon e vice-versa. Até teve alguns casos, mas nada tão direto. Agora a gente literalmente pode ter um Terrormon que evolui para Cherubimon, e antes não tinha. É interessante falar sobre isso porque eu vejo muita gente dizendo que o Millenniumon não tá valendo mais nada, que estão forçando para ele perder as suas aparições. Mas na real, é todo um monte de besteira de quem não conhece a franquia. Porque assim, se você, na minha opinião, se você gosta de algo, você vai buscar mais informações sobre aquilo e vai descobrir mais coisas. Então as pessoas ainda estão muito presas ao mito que o Millenniumon foi, né? Preso ao mito que era criado na época que a gente não tinha acesso às informações sobre os Digimons. Então as pessoas acham que eles vão ser sempre daquela forma, quando na verdade não. O tempo passou e muitos Digimons surgiram logo depois. Ele é sim extremamente poderoso, como vimos no próprio episódio de Ghost Game e nas suas aparições mais antigas. Porém, ele não é invencível, ele não é imortal e ele não é, como eu posso dizer, quase como uma entidade extremamente, né, superior a tudo e a todos. Na verdade, já teve Digimons mais poderosos que ele, como o próprio Ogudamon X ou Jesmon X, que esse pra mim são os dois Digimons na categoria extremamente roubado. Os caras, né, não preciso nem dizer, basta você ler o perfil oficial deles que você entende que os caras literalmente estão em outra camada, em outro patamar. Os caras nem nível deve ter mais. Apesar de aparecer mega, você entende que o nível pra eles já não existe, eles já ultrapassaram isso, eles literalmente transcenderam, vamos dizer assim. E aí, como a gente viu, o Ghost Game deu uma desculpa pra ele ser derrotado, né? A consciência da guria que ele tava possuindo o corpo se expôs pra um ataque letal, pois ela entendeu que ela era o núcleo do Moon Millenniumon. Então, se ela se sacrificasse, ele perderia todo o seu poder, pois não teria mais um hospedeiro. Então, faz sentido. Não foi algo forçado. E, de novo, o Millenniumon não tinha controle da consciência dela, apenas do corpo. Então, é ok. Aproveitando o gancho que a gente tá falando de derrotas do Millenniumon, vamos falar um pouquinho dele do reboot. O Wargreymon venceu sim o Z de Millenniumon, de forma relativamente honesta. Eu digo relativamente honesta porque eu não acredito que o Wargreymon, na minha opinião, ia tancar tanto dano
dano que ele recebeu do Zed Millenniumon, ou do Millenniumon, propriamente dito. Porém, a forma como ele derrotou é 100% genuína. Podemos ver que o Greymon teve ajuda, claro. Quando ele criou a Gaia Force, todo mundo digital inteiro mandou energia, e os dois dragões sagrados também tinham uma força extremamente alta, também mandou as suas energias pra Gaia Force. Eu sei, é bem clichê, mas é algo que faz parte da habilidade do personagem. A Gaia Force é criada absorvendo energia presente na atmosfera do Digimundo, então podemos dizer que a quantidade de energia que ele absorveu foi extremamente alta, pois ele absorveu a energia dada dos Digimons, ele absorveu a energia também dada pelos dragões sagrados, sem falar que a gente pode dizer que a entidade Gaia, né, que é basicamente é o Digimundo, ajudou também, já que os Digimons da espécie Greymon têm uma certa familiaridade com esta entidade. Bom, para quem não conhece a entidade Gaia, há uma teoria de que a entidade Gaia presente nos golpes da família Greymon seria uma entidade que é o próprio mundo digital. Como sabemos em algumas produtos, já foi dito que o mundo digital tem vida, ele é senciente, ele pensa, ele não age, mas ele pensa. E Digimon 2020, ou Reboot, né, ele dá uma reforçada nisso quando diz que foi a vontade do mundo digital trazer essas crianças escolhidas. Então a gente pode teorizar que o Greymon teve também um plus de Gaia para derrotar o Millenniumon. Então, ao meu ver, não foi algo forçado. É clichê? Sim. É igual Dragon Ball? Sim. Mas forçado não foi não. Tá dentro dos padrões de Digimon. Essas derrotas não desmerecem o que o Millenniumon já foi ou o que ele é. Cara, em Cross Wars mesmo a gente pôde ver literalmente o Millenniumon no seu auge de poder. Inclusive, eu recomendo bastante o mangá de Cross Wars. Ele cria links com as temporadas anteriores muito melhor que o anime de Hunters. Sendo esse Millenniumon provavelmente uma reencarnação ou o próprio Millenniumon, parceiro do Ryo, que enfrentou o Ryo, pois ele nessa história detém o título de Imperador do Mundo Digital. Ele foi governante do mundo digital. Então, o único Millenniumon que a gente conhece que teve esse título brevemente foi o Millenniumon que enfrentou o Ryo, que veio anos depois de se tornar seu parceiro. Então, acredito que seja uma reencarnação ou literalmente seja o mesmo Millenniumon. Mas deixamos isso para outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo falando mais de Cross Wars e do seu mangá. Mudando um pouco de assunto, não melhor dizendo, de Digimon, vamos falar do Ancient Sphinxmon. Quando disseram que ele ia aparecer, pra mim já tava mais que óbvio que não seria o Guerreiro Lendário das Trevas, visto que atualmente seu atual representante seria o Raihimon, né, que é a fusão dos dois espíritos, humano e fera das trevas. O Raihimon seria basicamente o Ancient Sphinxmon atual, tipo o Agumon 2006, entenderam? Basicamente isso. Esse sim que não é só equivalente, mas é superior em todos os aspectos à sua versão ancestral. E isso não sou eu que tô dizendo, você pode ver no próprio perfil oficial dele. E muita gente falando mal também desse Digimon e dos 10 guerreiros lendários, óbvio, e tratando eles como patéticos, se até mesmo colocaram o Pharaohmon como um Digimon fraco. E, sinceramente, eu só tenho pena de quem pensa assim. Pra quem não sabe, existiu um Pharaohmon que foi o avatar de Deus, literalmente. Ele foi Deus no mundo digital. Logo, sua espécie não seria fraca, né? Ele não é pouca coisa. Não, Deus não teria escolhido ele como seu avatar, essa espécie. Mas voltando ao Ancient Sphinxmon, muita gente associou ele direto com o grupo dos 10 guerreiros lendários. E não julgo, afinal, ele teve um Ancient Sphinxmon também lá. E o do Ghost Game usava as mesmas técnicas e agia de uma forma bastante formal, como um guerreiro, como um cavaleiro mesmo, né? Mas não significa que ele é o guerreiro lendário das trevas. Devemos lembrar que os guerreiros lendários são mestres em manipular os elementos. Logo, o Ancient Sphinxmon, guerreiro lendário, não seria pego por sua própria técnica, visto que ele teria total controle sobre as trevas, o elemento das trevas. Ele obviamente age como no perfil oficial, porque ali tem as informações que temos sobre a espécie de Digimon. Usando de exemplo, eles também tem a Lilithmon, que apareceu em Ghost Game. Acreditávamos que ela não era uma dos 7 Great Demon Lords, porque a sua coroa do pecado não apareceu. Na verdade, ela apareceu, mas pareceu mais uma referência. Ela apareceu no carro, numa cena única, mas parecia ser referência. Então a gente ficou, né, um tanto duvidoso. Foi uma aparição duvidosa. E ela também não menciona nada sobre os 7 Great Demon Lords. Então, até aí ok. É só mais uma Lilithmon, como aconteceu em Cross Wars. É mais uma Lilithmon, mais um Digimon da espécie Lilithmon. Porém, no site oficial do anime, confirma que ela é um dos 7 Great Demon Lords. A descrição dela confirma isso no site do anime oficial. E eu vejo muitas pessoas dizendo que, na verdade, eles só colocam só uma breve descrição. Eu já penso o contrário. Eu já vi muitas vezes os sites oficiais literalmente cortando certas coisas ou adicionando certas informações de descrições, literalmente porque é o que ele representa naquela história. Eu acho interessante a gente levar em conta essas informações do site, pois ali temos a descrição desses Digimons como personagens dentro dessa história. Por isso o perfil deles geralmente tá incompleto ou tem informações divergentes, porque essa descrição fala daquele Digimon dentro da história e não como espécie, como o perfil oficial trata. Pelo menos é dessa forma que eu penso.
E assim como eu disse, né, assim como a Lilithmon que apareceu em Cross Wars e a Lilithmon do Ghost Game são 6 diferentes, né, sendo a de Ghost Game, sim, um membro confirmado dos 7 Great Demon Lords, e o mesmo se aplica ao Ancient Sphinxmon, que existem 2, o dos Guerreiros Lendários e esse. E a gente deve levar em conta também que o relatório do Agumon Hakase já tinha dito que alguns Digimons estariam ressurgindo, alguns Digimons ancestrais estariam ressurgindo na nova era, pois dados deles foram encontrados em pesquisas recentes. Então, não é algo comum. Na verdade, vai se tornar algo bastante comum daqui pra frente. E mais um detalhe que também corrobora isso é que no site oficial de Ghost Game descreve o Ancient Sphinxmon como, abre aspas, um antigo Digimon que era temido como uma besta mortal das trevas, fecha aspas. Apenas isso, novamente diferenciando ele do Guerreiro Lendário. E lembrando que nenhuma aparição dos Digimons em qualquer mídia vai apagar ou vai desmerecer o que ele é como espécie, ou o que ele já representou pra franquia. Muito pelo contrário, toda vez que aparece um Digimon, a gente compreende muito mais sobre sua natureza, a gente compreende muito mais sobre suas técnicas, habilidades e até mesmo como a personalidade deles são. Na verdade, quanto mais desses Digimons, entre aspas, esquecidos aparecer, na minha opinião, muito melhor, porque até então a gente sequer tinha um Ancient Sphinxmon animado, e essa é a primeira vez que a gente teve. Então eu acho muito interessante a gente poder ver várias vezes o mesmo Digimon, porque cada vez que ele aparece, ele traz um elemento, uma informação diferente sobre ele e sobre a sua espécie. Então é isso. Eu acho que muita gente vai odiar esse vídeo e talvez muita gente nem veja esse vídeo, pra ser sincero. Obrigado aos membros do canal, de verdade, de coração. Vocês não sabem o quanto vocês me ajudam pra poder alcançar o meu sonho, porque um dinheirinho extra é sempre bem-vindo. Pra alcançar este meu sonho de poder um dia trabalhar com o canal, tornar ele numa renda do qual eu posso literalmente sentar aqui e me dedicar todos os dias 100% pro canal. Então, de verdade, obrigado. Se você caiu aqui de paraquedas e gostou do vídeo de repente, né, se inscreve no canal, se possível compartilha, você que já é inscrito, para mais pessoas, e é claro, deixa a sua opinião sobre este assunto. É muito importante a gente poder conversar sobre isso e também saber a opinião dos outros, claro, sempre com muito respeito, beleza galera? É isso, espero ver vocês no próximo vídeo, fiquem bem e até a próxima.